Olá, meus irmãos, boa noite, que a santa e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa e com toda a sua família nesta noite. Que alegria imensa é ter você aqui comigo. Saiba, meu irmão e minha irmã, as horas foram se passando, o sol se escondeu, a noite chegou e junto, chegou o silêncio da noite que muitas vezes vem também o barulho dos nossos pensamentos, os pensamentos do dia, É comum a gente chegar no final do dia com o corpo cansado, E a alma carregada com as preocupações do dia. Olhamos para o lado, parece que o peso do mundo está sobre as nossas costas, As preocupações do dia, as preocupações com a casa, com os filhos, com as contas, que não param de chegar, infelizmente. O medo do desemprego, aquela dorzinha no corpo que insiste em não passar, ou aquela angústia no peito que a gente não sabe, nem explicar direito, aquela dor, mas que machuca. Você sabe que machuca, no nosso coração. Se você veio até aqui hoje assistir esse vídeo se sentindo assim cansado, se sentindo triste, ou mesmo com o coração apertado, eu quero te dizer uma coisa, meu amado. No fundo do meu coração, você não está aqui por um mero acaso. Saiba disso. Deus sabia exatamente o momento em que você daria um play nesse vídeo. Ele separou, Ele reservou este momento, esta noite, para que eu e você, pudéssemos unir em um só pensamento, em uma só fé, e buscarmos juntos o alívio que só o nosso Pai, que está nos céus, pode nos proporcionar. Não importa o tamanho do teu problema ou o tamanho da tua dor, Nós vamos conversar com Deus, nosso Deus, Nós vamos conversar com Ele hoje. E eu tenho certeza absoluta de que Ele vai acalmar a sua alma e trazer a resposta que você tanto precisa. E antes mesmo de nós entrarmos neste momento mais profundo da nossa oração, eu quero convidar, você a fazer uma viagem comigo pelas páginas da Bíblia. Eu quero ler com você uma história muito, muito linda. Eu quero te contar uma história cheia de amor, de poder, e que é uma história que nos ensina bastante. Uma história que para mim ela é muito linda, sobre o que é confiar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você talvez esteja neste momento, passando esse momento na sua vida. Então,
eu quero pedir, meu amado, abra o seu coração espiritual para ouvir o que está escrito lá no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A palavra de Deus conta que depois de passar o dia inteiro ensinando a multidão, Jesus estava muito cansado. Jesus também era 100% homem, então ele estava muito cansado. O sol estava se pondo, assim como aconteceu no dia de hoje, né? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vamos passar para o outro lado do mar, né? Ele fala isso. E os discípulos, eles, obedecendo, né, claro, a ordem do mestre, entraram no barco com ele e começaram a navegar pelo mar da Galileia. Jesus, tomando por um cansaço, né, muito grande, cansaço humano, porque ele era humano, daquela pessoa que passou o dia trabalhando, ensinando, né? Porque a Bíblia fala que ele passou o dia todo ensinando as pessoas e fazendo bem. Foi para trás do barco. Jesus foi lá para trás e deitou a cabeça em cima de um travesseiro, né? E logo pegou no sono, porque ele estava muito cansado. Ele dormia um sono profundo e tranquilo, porque a sua confiança no Pai era algo completo, era algo maravilhoso. Ele sabia em quem ele tinha que confiar, né? Mas, de repente, meus irmãos, sem que ninguém esperasse, né? O tempo mudou. O céu ficou escuro e começou a soprar um vento inimaginável. Começou a se formar uma tempestade naquele mar. A Bíblia diz que se levantou-se uma grande tempestade de vento e as ondas eram tão altas e ao mesmo tempo violentas que batia contra o barco e a água começou a entrar naquele barco, enchendo ele aonde eles estavam, onde os discípulos estavam, né? Jesus estava dormindo lá no fundo e aquele vendaval, né? Entrando água para todo canto. Imagine essa cena comigo, mentalmente. Olhe para essa história com os olhos da sua imaginação. Estava escuro, né? Naquela época não tinha eletricidade. O vento estava muito, muito forte. As ondas balançavam o barco de um lado para o outro. E aquela água fria, né, batia no rosto já, provavelmente era de madrugada. Aqueles homens todos apavorados. Os discípulos, sim, eram pescadores. Alguns eram pescadores experientes, né, criados na beira daquele mar. Eles sabiam muito bem quando uma situação era perigosa, afinal eles tinham muita experiência, né? Eles sabiam o perigo aonde eles estavam. Eles lutavam com todas as suas forças, segurando os remos, tentando tirar a água do barco, né? Mas nada estava dando certo para aqueles discípulos. O desespero, imagine só, o desespero tomou conta daqueles homens. Eles sentiram frio, né, do medo, o coração, sentiram aquele arrepio no coração, né? Olharam para um lado, olharam para o outro, viram que iam morrer.
morrer afogados. E naquele momento de horror, lembraram de Jesus. No momento da tempestade, eles foram lembrar de quem? Jesus Cristo. É verdade. Eles correram, até a parte de trás do barco, onde Jesus continuava dormindo. Imagine a cena. Calmamente, no meio daquele barulho, e daquele balanço, o barco estava indo para um lado e para o outro. Eles balançaram o mestre, Senhor, com força, cheios de desespero, de agonia e gritaria. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça? O Senhor está vendo, que nós estamos afundando e não vai fazer nada? Eles temeram, eles pensaram que fossem morrer naquele momento. A tempestade estava muito forte. Então eles foram pedir a quem? A ajuda a Jesus. Que palavra forte, Que clamor no momento mais difícil. Quantas vezes, você não pegou fazendo exatamente, essa mesma pergunta, essa mesma pergunta para Jesus? Quantas vezes, no meio da sua tempestade, de uma tempestade financeira, no meio da briga dentro do seu casamento, dentro da sua casa, diante do diagnóstico de uma doença grave, ou chorando baixinho no escuro do teu quarto, você não olhou para o céu, e disse: Deus, Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não se importa comigo? Por que o Senhor está em silêncio enquanto o meu barco está afundando? Que palavra! Isso é normal, tá? Saiba você que isso é normal, é uma reação humana. O medo nos faz pensar que Deus se esqueceu de nós, que Ele está lá dormindo e não está ligando para a sua dor. Eu já passei por isso, você deve estar passando por isso agora. Deve estar perguntando: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Mas eu quero deixar algo muito, muito importante. O que a Bíblia diz o que aconteceu logo em seguida que os discípulos acordaram Jesus. Jesus acordou com os gritos deles. Ele não ficou bravo com um barulho. Ele simplesmente se levantou no meio daquela escuridão, com o vento bagunçando seus cabelos. Imagine a cena, pense na cena. As ondas, salpicando águas em seu rosto. Jesus se colocou de pé na proa do barco. Ele não sequer pegou um balde. Qual é a nossa primeira reação? Pega um balde para tirar aquela água que está entrando, Ele não pegou um remo, para remar mais forte, para chegar na praia. Ele simplesmente olhou para o vento, para o mar, aquele mar, revolto, com a autoridade de quem criou todas as coisas. Jesus dá uma ordem simples: acalma-te, emudece, acalma-te. Ai, meus irmãos, na mesma hora o vento parou. No mesmo instante que Jesus disse: acalma-te, o vento parou de soprar. As ondas que pareciam monstros,
querendo engolir o barco, né, se abaixaram, se tornaram como um espelho de água lisa. Olha só, houve uma grande e perfeita bonança. O silêncio voltou a reinar no mar depois daquela tempestade. Então Jesus se virou para os seus discípulos, que olhavam para ele de boca aberta. Imagine a cena, você quase morrendo dentro do barco, as ondas querendo afundar o barco. Jesus acalma o mar. E o discípulo, sem entender tamanho poder, e lhe perguntou: Jesus perguntou aos discípulos, né? Por que vocês tiveram tanto medo? Como é que vocês ainda não têm fé? Olha só, Jesus perguntando aos discípulos: por que vocês temem? Meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora, nesta hora, nesta noite, neste exato momento, deixe essa história tão linda entrar no fundo da sua alma. O mesmo Jesus que se levantou naquele barco e acalmou aquela tempestade lá no mar da Galileia, é o Jesus que está presente aí, do seu lado, né? No quarto onde você está. Eu não sei se você está no seu quarto, se você está na sala, se você está no seu trabalho, voltando do trabalho, indo para a sua casa. Ele está no barco da sua vida. Ele pode parecer em silêncio, né, aos nossos olhos. Pode parecer que ele está dormindo, mas ele está aí, do seu lado. Ele não vai deixar o seu barco afundar em hipótese alguma. Ele é Deus. Se foi Ele que mandou você entrar no barco e passar para o outro lado, Ele vai te levar até a praia em segurança. Se você crê, diga amém. Diga amém onde você está. A tempestade, ela pode assustar. O vento pode fazer um barulho, mas a última palavra na sua vida não é do problema, não é daquela tempestade, não é de uma crise, não é de uma doença. A última palavra é de Jesus Cristo. Amém. E Ele está dizendo para o seu coração, para aquele coração que está aflito, né? Pode ser o seu caso, de tantos irmãos. Acalma-te, ouça a voz de Jesus Cristo. Acalma-te, eu estou aqui com você. E por falar em espalhar essa paz, esta esperança, né? Eu quero fazer uma pausa rápida para te pedir uma coisa extremamente importante, né? Muito, muito, muito importante. Se essa história e essas palavras já começaram a trazer um alívio, né, ao seu coração, ao seu peito, clica no botão de curtir, no joinha que está aí logo embaixo. Se você está assistindo no seu celular, deixa o seu joinha, né? Quando você curte esse vídeo, o próprio YouTube entende que essa mensagem ela é boa e ele mesmo mostra para mais e mais pessoas que também estão passando por uma tempestade, né, nas suas vidas, que estão sofrendo. E você que está me ouvindo, pense agora em alguém em que você ama muito, muito, muito. Pensa no nome dessa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser um filho,
um parente, um vizinho, que você sabe que está passando por uma tempestade terrível na vida e que talvez não consiga nem dormir, né, por causa dessa ansiedade, né? Clica agora no botão de compartilhar. Aqui tem a palavrinha compartilhar. Copie esse link e mande para esta pessoa que está passando por uma dificuldade neste momento. Mande para essa pessoa agora mesmo. Vamos ser um mensageiro da paz de Jesus Cristo, que para quem está precisando. E não se esqueça de deixar o nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Isso é muito, muito importante. Deixe o seu pedido de comentário. Eu faço questão de ler e colocar a sua vida diante de Deus nas minhas orações. Eu vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, né? Nas minhas orações diárias eu vou colocar você. Agora, minha irmã e minha irmã, você deixou o seu like, se inscreveu no canal, deixou o seu pedido de oração. Agora nós vamos para o momento mais importante. Nós vamos orar, né? Nós vamos louvar o Senhor por esse dia que passou. Onde você estiver agora, se você puder, mude a sua postura, né? Se você está se mexendo, ouvindo esse vídeo, deitado, né? Eu quero que você fique sentado e relaxado, né? Relaxe seus ombros, se possível, se for possível e seguro para você, feche seus olhos, né? Desligue um pouco a sua mente. Desligue desse barulho que o mundo lá fora está muito barulhento, né? Esqueça o seu relógio, deixe o seu celular de lado. Se possível, desligue o Wi-Fi, né? Eu quero um compromisso. Agora. Vamos orar, interceder pela nossa vida. Vamos falar com o nosso Pai que está nos céus com muita simplicidade, do jeitinho que o nosso coração sabe falar, sem palavras difíceis, mas Deus conhece seu coração, amém? Então feche seus olhos, sinta a presença de Deus no seu coração. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, neste momento, Deus, eu quero te dizer que Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, que reina e reinará para toda a eternidade. Eu quero, Senhor, te louvar e te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós cremos que Tu és o nosso único Deus. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus de promessas, o Deus que acalma os ventos, que acalma a tempestade, Deus. Eu não conheço os corações, Senhor, das pessoas que estão assistindo agora, mas o Senhor sonda vidas de cada um, Deus. Eu te peço, Deus, abençoe o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está vendo esse vídeo, que estão passando por uma dificuldade, por uma tempestade, Senhor, nas suas vidas, no seu trabalho, no seu casamento, dentro do seu próprio lar, Senhor. Restaura o coração de cada pessoa, Deus. Que o Senhor possa fortalecê-los, Deus, na Tua santa palavra. Que mesmo que o vento, Senhor, o vento seja forte, as ondas sejam fortes, mas eu sei que o Senhor está no barco. E se o Senhor mandou eu entrar no barco e atravessar para o outro lado, eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para acalmar todas as tempestades. E o Senhor vai estar comigo nos momentos mais difíceis, Deus. Eu creio que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
Senhor, abençoe cada pessoa que compartilhou esse vídeo, que deixou um pedido de oração. O Senhor conhece as vidas, Senhor, o Senhor conhece as dificuldades. Abençoe, Deus, essa noite. Possa ser uma noite, Senhor, de descanso, Deus. Uma noite de milagres, uma noite de decisões importantes, Pai. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Restaura, Senhor, a saúde daqueles que estão internados, Senhor, no leito de um hospital agora, talvez vendo esta oração, Pai. Conforte as suas vidas, abençoe suas famílias, Deus, abençoe os casamentos. O inimigo tenta destruir, Senhor, a todo custo, todo casamento, porque o casamento é algo de Deus, é algo maravilhoso. Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe este país, Deus. Abençoe os líderes, Deus, que a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Senhor, abençoe cada pai de família que está ouvindo, que está indo agora, Senhor, voltando do seu trabalho ou indo mesmo para um trabalho noturno. Esteja na frente, Senhor. Esteja abençoando cada passo, cada filho, Senhor, que está aqui, que eles possam honrar seus pais. Isso é promessa de Deus para nossas vidas. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Se há alguém aqui neste momento que ainda não é salvo, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um, que ele venha se arrepender e venha dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que Tu és o meu único Senhor, o meu único Deus. Salva a minha vida, salva a minha casa. Que a minha vida seja para glorificar o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelo respirar. Que a gente possa ser, Senhor, um instrumento de levar a Tua palavra a todos aqueles que realmente precisam. Perdoa os nossos erros. Abençoe, Pai, esse canal. Que vidas e mais vidas, Senhor, sejam restauradas, Senhor, alcançadas através desses vídeos. Muito obrigado por tudo, Deus. Te louvamos e te agradecemos, pois Tu és o nosso único Deus e soberano, Pai. Tudo isso, Deus, que eu te oro, te louvo e te agradeço. É em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amado, que momento maravilhoso. Deixe Deus cuidar do seu coração. Ele está aí do seu lado. A tempestade pode ser grande, pode ser difícil, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Que você seja extremamente abençoado. Compartilhe esse vídeo para alguém que precise. Deixe o seu pedido de oração e se inscreva no canal. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oração. Olá, meus queridos, boa noite, que bênção é poder recebê-lo aqui em mais esse momento de oração. Que alegria, que felicidade é poder recebê-lo. Eu quero cumprimentar a todos vocês com uma boa noite. Na graça e na presença do nosso Senhor e Salvador. Eu quero saber de você, como foi o seu dia? Escreva aqui nos comentários de 1 a 10, como foi o seu dia? Foi um dia tranquilo? Foi um dia de lutas, de vitórias? Você pegou chuva? Como é que foi o seu dia? Você recebeu uma boa notícia? Eu quero que você compartilhe comigo nos comentários como foi o seu dia. Espero que tenha sido um dia cheio de bênçãos e de milagres. Amém? E eu quero, neste momento, pedir com todo carinho, escreva aqui nos comentários a frase da tua vitória de hoje. A frase é: Deus proverá. Escreva aqui embaixo: Deus proverá. Deus proverá na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Amém?
Hoje nós vamos estar orando, né, baseado no Salmos 91, um salmo extremamente lindo e poderoso. Glória a Deus. Eu peço que aonde você estiver agora, feche seus olhos, né? Peça para que Deus, que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, entre no seu quarto, entre na sua casa, aonde você estiver me ouvindo, que você possa relaxar e pedir a presença do Espírito Santo invadindo todo o seu coração. Amém? Antes de começarmos a orar, eu quero pedir que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora, né? Deixe o seu joinha, isso ajuda a divulgar esse vídeo a pessoas, né, que estão passando por uma dificuldade. Esse vídeo vai chegar até ela e você será um canal de bênção na vida dessa pessoa, porque você está curtindo e compartilhando esse vídeo. Amém? Que Deus possa te guardar e te abençoar. Agora, feche teus olhos, convide Deus para ficar ao teu lado e vamos orar ao nosso Pai. Amém? Pai amado e Deus querido, nós nos aproximamos da Tua presença com gratidão e reverência, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque até aqui a Tua mão nos sustentou. Obrigado pelo alimento, pela saúde, pela família, pelos livramentos que vimos e também pelos livramentos que nem percebemos. Quantas vezes o Senhor enviou os Teus anjos para nos guardar e nós sequer soubemos, né, Senhor? Quantas vezes o Senhor fechou as portas que pareciam boas, mas que trariam tristeza e sofrimento. Quantas e quantas vezes, meu Pai, o Senhor nos protegeu de acidentes, de enfermidades, de pessoas mal intencionadas e de armadilhas invisíveis. Por tudo isso, nós te agradecemos imensamente, meu Deus. Que nesta noite nós nos lembramos da Tua promessa, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? Você pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Meu Senhor, nós escolhemos confiar em Ti. Nem sempre entendemos os Teus caminhos, nem sempre compreendemos os Teus planos, mas sabemos, Senhor, sabemos que o Senhor é fiel, sabemos fielmente que o Senhor nunca abandona os Teus filhos e que jamais que o Senhor, e sabemos que o Senhor continua governando todas as coisas. Glória a Deus. Que nesta noite eu apresento, Pai, diante de Ti, cada pessoa que está ouvindo agora esta oração. Visita esse lar, Senhor. Visita esse quarto, esta sala, esse hospital, esse local de trabalho, este lugar onde esta pessoa está acompanhando esta mensagem. Que a Tua presença encha este ambiente. Que todo medo seja substituído, Senhor, pela Tua paz. Que toda angústia seja substituída pela esperança. E que toda ansiedade seja substituída pela confiança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, existem pessoas ouvindo esta oração
que estão muito cansadas, né? Pessoas que lutaram durante todo o seu dia, pessoas que carregam preocupações que ninguém conhece, pessoas que choram em silêncio, né? Pessoas que sorriem diante dos outros, mas por dentro, ai meu Pai, por dentro estão quebradas. Senhor meu Deus, estende a tua poderosa mão sobre elas agora neste momento. Abraça cada coração ferido, meu Deus. Consola, Pai, cada alma aflita. Renova as forças, meu Pai, daqueles que já não sabem mais o que fazer, Senhor. O teu salmo, meu Deus, declara que tu nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por isso, nós te pedimos, livra-nos de todo mal, livra-nos das armadilhas do inimigo, meu Deus. Nos livra dos perigos visíveis e invisíveis, Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos enganos e das mentiras, das ciladas e das decisões erradas, Pai. Guarda os nossos passos, Senhor. Guarda nossa mente. Senhor, te pedimos para guardar os nossos olhos e principalmente, Senhor, guarda os nossos corações. Pai amado, cobre-nos com as tuas asas, que possamos, Senhor, sentir o teu cuidado nesta noite. Assim como uma ave protege seus filhotes, Senhor, que o Senhor proteja a nós também, que a tua fidelidade seja o nosso escudo e a nossa proteção. Quando o medo tentar bater a porta do nosso coração, que o Senhor nos lembre que o Senhor está conosco. Quando a dúvida surgir, que o Senhor possa nos lembrar das tuas promessas, meu Deus. Quando o desânimo, meu Pai, aparecer, fortalece a nossa fé. Glória a Deus. Meu Pai, meu Deus, existem famílias precisando, Senhor, de um milagre. Famílias divididas, famílias, Senhor, feridas e famílias que enfrentam conflitos e dificuldades. Eu peço que o Senhor visite, Pai, cada casa representada aqui nesta oração. Derrama, Senhor, o amor onde existe frieza. Derrama perdão onde existe mágoa. E derrama, Senhor, união onde existe divisão. Restaura, Senhor, relacionamentos. Cura feridas antigas. Faz florescer novamente a esperança sobre esse lar. Eu oro, Senhor, pelos enfermos, Pai. Toca aqueles que estão sofrendo em seus corpos. Toca, meu Pai, aqueles que aguardam exames, diagnósticos e resultados médicos. Tu és o Deus que cura. Tu és o nosso Deus que restaura. E Tu és o Deus para quem nada é impossível. Leva, Senhor, alívio aos que sentem dor. Leva força aos que estão fracos. E leva, Pai, esperança aos que pensam em desistir. E neste momento, Senhor, meu irmão e minha irmã, se esta oração está tocando no seu coração, aproveite mais uma vez. Eu te peço, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Amém. Que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que o Senhor é o nosso refúgio. Amém. Que você possa compartilhar
esta oração a mais e mais vidas. Compartilhe para pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra de esperança. Obrigado, meu Deus. Que a gente possa, Senhor, estar diante da Tua presença. O Teu Salmo nos ensina que não precisamos temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Quantas vezes, meu Deus, somos dominados pelo medo. Medo do futuro, medo das notícias ruins, né? Medo das perdas, medo das dificuldades. Mas nesta noite, nós entregamos todos os nossos medos em Tuas mãos. Nós declaramos que a nossa segurança não está nas circunstâncias jamais, mas estamos confiando somente no nosso Deus. Que a paz de Cristo invada agora cada coração, que o descanso do céu alcance cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que esta noite seja uma noite de renovação espiritual. Que enquanto dormimos, o Senhor trabalhe em nosso favor. Que o Senhor prepare caminhos, abra portas, resolva situações e realize aquilo que está além das nossas capacidades, meu Deus. Meu Senhor, abençoa aquele que está enfrentando dificuldades financeiras, meu Pai. Tu conhece cada necessidade. Tu sabe das contas, das preocupações e das limitações. Abre as portas, Senhor, de provisão, da sabedoria para administrar recursos e derrama oportunidades. Mostra caminhos, meu Pai. E acima de tudo, nos ensine a confiar somente em Ti, sabendo que o Senhor cuida de cada filho Teu, Senhor. Nos fortalece também, Senhor, na nossa vida espiritual, a vida espiritual de cada pessoa que participa agora deste momento tão lindo de oração. Nós precisamos da Tua palavra, Deus. Dá desejo de busca da Tua presença. Dá perseverança na oração, meu Deus. Que possamos crescer em fé, em amor, em comunhão contigo, meu Pai. Que a nossa confiança esteja firmada em Cristo, a rocha eterna que jamais pode ser abalada, glória a Deus. Senhor, nós declaramos nesta noite que pertencemos a Ti. Declaramos, Deus, com toda a autoridade que a nossa casa pertence a Ti. Declaramos que a nossa família, Senhor, pertence ao Senhor. E declaramos, meu Pai, que os nossos filhos pertencem a Ti. Amém. O nosso futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. E porque pertencemos a Ti, descansamos na Tua santa paz. O Teu Salmo, Senhor, de 91 diz que os Teus anjos darás ordem ao nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Amém. Por isso pedimos que haja proteção sobre esta casa, proteção sobre os filhos e proteção sobre os pais, proteção sobre os avós e proteção sobre aqueles que viajam e proteção sobre aqueles que trabalham durante a madrugada.
Te pedimos, Deus, uma proteção sobre cada pessoa que necessita do Teu cuidado. Meu Deus, afasta, meu Pai, toda a obra do mal. Repreende toda influência maligna, que toda seta lançada contra os Teus filhos caia por terra, no nome de Jesus. Que toda tentativa de roubar a paz, a alegria e a esperança seja anulada pelo poder do Senhor. E agora, Pai amado, enquanto nós aproximamos do final desta oração, nós escolhemos descansar em Tuas promessas. O Teu salmo termina dizendo que porque Te amamos e confiamos em Ti, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, responde quando clamamos, está conosco na angústia, nos honra e nos mostra a Tua salvação. Nós recebemos esta promessa, pela fé nós recebemos, meu Deus. Que esta noite seja uma noite de descanso profundo, que esta seja uma noite de paz, que esta seja uma noite de cura, seja uma noite, Pai, de renovação, que o Senhor visite os sonhos, que o Senhor cure emoções e fortaleça a fé e renove as esperanças de cada um que está aqui ouvindo esta oração. Nós entregamos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em Tuas mãos. Confiamos somente em Ti, descansamos e esperamos e declaramos com toda a nossa alma que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Pai amado, antes de encerrarmos este momento tão maravilhoso que é de estarmos aqui orando, sentindo a Tua presença, sentimos em nosso coração o desejo de permanecer diante de Ti, Senhor, da Tua presença mais e mais, Senhor, que a gente anseie por isso. Porque quando estamos contigo, encontramos um descanso, Pai, um descanso maravilhoso para a nossa alma. Quando falamos contigo, os nossos medos, eles diminuem. Quando falamos contigo e quando ouvimos a Tua voz, as nossas forças são renovadas. Por isso, continuamos, Senhor, diante do Teu trono, certos de que o Senhor está ouvindo cada palavra e contemplando cada lágrima derramada aqui esta noite. Glória a Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que existem pessoas que chegaram até esta oração carregando um peso muito grande nas suas costas. Há corações, Senhor, cansados, mentes sobrecarregadas e almas feridas. Existem pessoas que passaram o dia inteiro lutando contra pensamentos negativos, pessoas que tiveram que enfrentar problemas que pareciam maiores do que as suas forças, infelizmente. Pessoas que se sentem sozinhas, mesmo estando cercado por outras pessoas, né? Mas nesta noite, Senhor, nós lembramos que ninguém que confia no Senhor está sozinho. Glória a Deus. O Senhor está presente. O Senhor está muito perto. O Senhor está
trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Pai, eu te peço que visites agora, Senhor, aquele homem que está preocupado com o sustento da sua casa, meu Pai. Aquele pai de família que tem feito tudo o que pode para cuidar daqueles que ama. Senhor, eu te peço de todo o meu coração, dá a ele sabedoria, força e direção. Meu Deus, abre portas que ninguém pode fechar. Mostra caminhos onde ele vê apenas obstáculos. Renova a sua esperança e que o Senhor possa lembrar de que o Senhor continua sendo Deus da provisão. Glória a Deus. Visita também, Senhor, aquela mãe que tem chorado em silêncio por causa dos seus filhos. Tu conhece a oração de cada uma, Senhor. Tu conhece as suas preocupações. Tu conhece as noites em que ela se deitou sem conseguir dormir, pensando no futuro daqueles que ela tanto ama. Senhor, fortalece essa mãe, abraça o seu coração, mostra que nenhuma oração feita com fé é esquecida diante do teu altar. Meu Pai, há filhos, Senhor, filhos e filhas afastados dos teus caminhos. Há jovens que cresceram ouvindo a tua palavra, mas que se distanciaram da tua fé. Nesta noite, nós clamamos por restauração. Vai ao encontro daqueles que se perderam pelo caminho, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale profundamente aos seus corações. Que eles se lembrem do teu amor. Que eles se lembrem da promessa que ouviram quando eles eram crianças. Que eles sintam, Pai, saudade da tua presença e encontrem novamente o caminho de volta para os teus braços. Nós também oramos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando a solidão. Pessoas, meu Pai, que vivem sozinhas dentro de suas casas. Pessoas que perderam um ente querido, né? Pessoas que sentem um vazio que parece impossível de preencher. Que nesta noite, Senhor, elas sintam a tua presença de forma especial. Que o teu amor envolva os seus corações. Que a tua paz invada cada espaço vazio desta alma. Que elas saibam que jamais estão abandonadas, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recebe essa palavra, meu querido. Pai, nós te agradecemos pelos livramentos que recebemos ao longo deste dia, ao longo da nossa vida. Quantas vezes estivemos em perigo sem perceber? Quantas vezes o Senhor mudou circunstâncias para nos proteger, não é verdade? Quantas vezes o Senhor enviou auxílio no momento exato que precisávamos? Hoje olhamos para trás e reconhecemos que a tua mão esteve presente em cada etapa da nossa caminhada. Glória a Deus. Quando pensamos nos momentos difíceis que enfrentamos,
percebemos que o Senhor nunca nos abandonou. Houve dias em que não tínhamos forças para continuar, mas o Senhor nos sustentou e o Senhor nos sustenta até hoje. Houve noites em que as lágrimas pareciam não ter fim, mas o Senhor enxugou nossos olhos. Amém. Houve períodos em que tudo parecia perdido. Eu sei como é que é, mas o Senhor abriu uma porta inesperada e mudou a nossa história. Se você crê essas palavras, se você crê, diga amém do seu coração neste momento. Por isso, meu Pai, nesta noite, nós renovamos a nossa confiança em Ti. Talvez existam situações que ainda não foram resolvidas. Talvez existem pessoas com orações que ainda aguardam respostas aqui nesta noite. Talvez existam sonhos que ainda não se realizaram, mas escolhemos confiar, escolhemos esperar e escolhemos acreditar no Senhor. Acreditar que o Senhor continua escrevendo nossa história e que os teus planos são maiores do que os nossos planos. Senhor, guarda nossa mente enquanto estamos dormindo. Muitas pessoas sofrem com uma ansiedade muito forte. Muitas pessoas deitam a cabeça no travesseiro, mas não conseguem descansar, porque os seus pensamentos não param. Elas revivem problemas, imaginam cenários negativos, preocupações que roubam a sua paz. Infelizmente isso acontece com todo mundo. Mas nesta noite, meu Pai, nós entregamos cada pensamento ruim, negativo nas Tuas mãos. Entregamos cada preocupação, cada medo, entregamos cada incerteza e pedimos que a paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Que os nossos quartos sejam lugares de paz. Que os nossos lares, Senhor, sejam um ambiente de bênçãos. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a nossa família, esteja sobre a família de cada um aqui representado neste momento. Que haja harmonia entre marido e esposa, que haja respeito entre pais e filhos, que haja amor entre irmãos e que haja perdão onde existem feridas, que haja reconciliação onde existem divisões. Pai amado, muitas vezes tentamos carregar sozinhos aquilo que deveríamos entregar ao Senhor. Perdoe, Senhor, perdoe-nos por isso. Perdoa-nos quando confiamos mais em nossa própria força do que na Tua graça. Que o Senhor possa perdoar quando deixamos a ansiedade dominar o nosso coração, Que o Senhor possa perdoar quando permitimos que o medo fale mais alto do que a nossa fé. E nesta noite, nós entregamos tudo diante de Ti. Depositamos aos Teus pés as nossas lutas, depositamos aos Teus pés
os nossos sonhos e depositamos aos teus pés, Senhor, os nossos familiares. Depositamos também, Senhor, os nossos projetos, porque sabemos que Tu és poderoso para cuidar de cada detalhe da nossa noite, da nossa vida. Que nesta noite, eu te peço, Senhor, seja uma noite diferente, que seja uma noite marcada pela Tua presença, que enquanto esta pessoa que está ouvindo esta oração esteja dormindo, o Senhor trabalhe em áreas que ninguém mais pode alcançar. Cura emoções feridas, restaura esperanças quebradas, renova as forças esgotadas e fortalece corações cansados. Que os teus anjos estejam ao redor desta casa, que haja proteção sobre portas e janelas, que toda influência do mal seja afastada no nome de Jesus. Que todo ambiente seja preenchido pela luz de Cristo. Que toda perturbação seja substituída pela paz do céu. Nós declaramos, meu Pai, declaramos que pertencemos somente a Ti. Somos Teus filhos, somos Teu povo, somos ovelha do Teu pastoreio e por isso descansamos seguros. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem mudar, as pessoas podem mudar, mas o Senhor permanece o mesmo hoje para todo sempre. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel até a eternidade. Obrigado porque o Senhor continua escrevendo capítulos de esperanças. O Senhor continua escrevendo um capítulo na nossa história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua abrindo caminhos. Muito louvado, Senhor, seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor continua realizando milagres. E obrigado porque o Senhor continua transformando lágrimas em testemunhos e batalhas em vitórias. Enquanto essa noite avança, nós escolhemos descansar debaixo das promessas do Salmo 91. Descansamos sabendo que o Senhor é o nosso abrigo. Descansamos sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza. Descansamos, meu Pai, sabendo que o Senhor é a nossa segurança. Descansamos sabendo que nenhuma situação está fora do Teu controle. Que a nossa última preocupação desta noite seja entregue nas Tuas mãos. Que o nosso último pensamento, antes de dormir, seja uma declaração de confiança. Que o nosso coração encontre descanso na certeza de que o nosso Deus cuida dos pardais, cuida de todos nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos. Nós Te bendizemos, porque o Senhor está conosco. O Senhor que habita nos mais altos montes. Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja louvado acima de todo nome. Seja o nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, salva nossas famílias, salva a nossa casa. Entregamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém e graças a Deus. Obrigado, meu querido, por estar aqui nesta oração tão maravilhosa. Que o Senhor Deus conforte a sua casa e te abençoe grandemente. Se você gostou desta oração, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e deixe a frase da tua vitória aqui nos comentários. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oração. Boa noite. Que bênção, meu amado. Graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Que alegria é poder recebê-los aqui por mais esta oração da noite. Que Deus transforme a sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que momento especial é podermos estarmos juntos como igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Que bênção, que maravilha, né, meus amados? Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e transformadoras de toda a Bíblia Sagrada, capítulo 10 do livro de Romanos. Se você está procurando uma resposta de Deus para a sua vida, se você sente que a sua fé precisa ser renovada, ou se você simplesmente quer entender o tamanho do amor de Deus por você, preste muita atenção em cada palavra deste vídeo, amém? Porque hoje o Espírito Santo vai falar diretamente ao seu coração. E antes de nós começarmos essa mensagem espiritual, eu quero te pedir um favor muito especial. Se você quer receber mais mensagens, né, como essa, se você quer que a palavra de Deus mude a sua vida, aproveite este momento para você se inscrever no nosso canal de oração. Deixe o seu like. Isso é muito, mas muito importante, porque ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é relevante. E assim nós podemos alcançar e transformar milhares de outras vidas, amém? Então clica no botão de se inscrever, deixe o seu joinha e venha fazer parte da nossa família de fé. Agora eu quero que você limpe a sua mente de todas as preocupações e abra o seu coração para receber o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa o capítulo 10 de Romanos expressando o desejo mais profundo do seu coração, a salvação do seu povo. Ele diz que o seu clamor a Deus é para que as pessoas conheçam a verdadeira salvação, e o grande problema que Paulo identifica é que serve perfeitamente para os dias de hoje, é que muitas pessoas têm um zelo cego por Deus. Elas têm muita vontade de agradar a Deus, mas tentam fazer isso do seu próprio jeito, seguindo suas próprias regras, criando suas próprias religiões, ou tentando ser boas o suficiente por conta da palavra que ensina logo no início, é que ninguém consegue alcançar a justiça de Deus pelo seu próprio esforço. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas acham que precisam barganhar com Deus, acham que precisam fazer sacrifícios, né? Sacrifícios absurdos, ou alcançar um nível de perfeição impossível para serem aceitas mas a verdade do Evangelho é revolucionária. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Quando você deposita sua fé nele, a justiça dele passa a ser uma justiça
você não precisa mais carregar o peso da culpa, não precisa mais viver com medo, de não ser bom o suficiente, porque Jesus foi perfeito no seu lugar. E o texto continua de uma forma maravilhosa. Ele nos mostra que a salvação não é um mistério trancado a 7 chaves. Não é algo que está longe de nós no céu ou nas profundidades do mar. A palavra da fé está perto de você. Ela está na sua boca e no seu coração. Nós chegamos ao coração do nosso devocional, ao ponto mais impactante de Romanos 10, versículo 9 e 10, que dizem que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Preste muita atenção na simplicidade e no poder desta promessa. A salvação depende de 2 atitudes integradas: crer com o coração e confessar com a boca. Crer no coração não significa apenas ter um conhecimento intelectual sobre Jesus. Não é apenas saber que ele existiu ou que ele foi um grande homem. Crer com o coração significa confiar na sua vida inteira a ele. Significa se render completamente ao amor. Significa ter a certeza absoluta de que a morte dele na cruz foi por você e que a ressurreição dele garante a sua vitória sobre a morte. É sobre o pecado. É quando essa fé explode dentro do seu coração. Ela naturalmente transborda pela sua boca. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Confessa que Jesus é o Senhor. Significa tirar o controle da sua vida, das suas próprias mãos, e entregar para Ele. Significa dizer: Jesus, a partir de hoje, o Senhor governa os meus pensamentos, o Senhor governa os meus passos, o Senhor governa as minhas escolhas. O Senhor é o dono do meu futuro. E a promessa bíblica é categórica: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, se você colocar a sua confiança em Jesus, você nunca será envergonhado. Você nunca será desamparado. O mundo pode decepcionar as pessoas, podem falhar com você. A economia pode quebrar, mas aquele que confia no Senhor permanece firme, como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O texto bíblico avança, quebrando todas as barreiras de preconceito e separação, dizendo que não há distinção entre as pessoas, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, é o rico para com todos. E os que invocam, não importa seu passado, não importa o tamanho dos teus erros, não importa de onde você veio, o que você fez. Até aqui, o amor de Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus é abundante e suficiente para alcançar você no lugar mais escuro, onde você estiver, e para selar essa promessa. O versículo 13 declara com poder: pois todo aquele que invocar
invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus na sua dor. Invoque o nome de Jesus na sua angústia. Invoque o nome de Jesus na sua escassez. Porque há poder no nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus liberta. Ele quebra as correntes do medo, da depressão e traz uma paz que excede todo o entendimento. Se você está sentindo o toque do Espírito Santo agora, se está queimando no seu peito o Espírito Santo, eu quero te pedir mais uma vez, não guarde esta palavra só para você. Se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, clica no joinha para fortalecer o nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Compartilhe, meu irmão. Continuando a nossa reflexão, o apóstolo Paulo faz uma sequência de perguntas que desafiam a nossa missão como igreja. Ele pergunta: como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles quem não ouviram? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos e minhas irmãs, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus escolheu seres humanos falhos e limitados, como eu e como você, para sermos os portadores maior e a mais importante notícia de toda a história da humanidade. Nós somos os pés formosos que levam as boas novas de paz. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Você não foi salvo apenas para ficar sentado, esperando o céu. Você foi salvo para ser uma luz no meio das trevas. Você foi salvo para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem pessoas ao seu redor agora mesmo, na sua família, eu sei, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que estão morrendo espiritualmente porque ainda não ouviram a mensagem do Evangelho de forma clara e viva. E você é instrumento de Deus, amém? E Deus quer usar para alcançar essas vidas. A responsabilidade é grande, mas o privilégio é infinitamente maior. E Paulo nos alerta que infelizmente nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías já dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação muitas vezes? Nós vamos pregar e vamos encontrar corações endurecidos, pessoas resistentes, pessoas que preferem continuar na ignorância, no pecado. Mas o nosso papel não é converter ninguém. O papel de converter o coração é do Espírito Santo. O nosso papel é semear a palavra com amor, com ousadia e com perseverança, Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, amém? Ela sempre prospera naquilo para o que foi enviado. E mesmo que pareça que ninguém está ouvindo, continue falando, continue testemunhando, continue vivendo uma vida glorificada a Deus, porque
porque o seu testemunho silencioso, muitas das vezes, né, fala mais alto do que 1000 palavras. Amém. Romanos 10 nos confronta com a urgência do tempo e com a simplicidade da graça. Nós não precisamos subir ao céu para trazer Jesus abaixo e nem descer ao abismo para levantá-lo dos mortos. Ele já fez tudo. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina e está acessível a você agora mesmo. Para de tentar se justificar. Pare de tentar se justificar pelos seus próprios méritos. Pare de carregar o fardo pesado da culpa que Jesus já levou na cruz. Apenas creia, receba, confesse e viva a plenitude dessa salvação extraordinária, né? Que Deus te abençoe ricamente. Glória a Deus, que essa palavra transforme a sua mentalidade, a sua história a partir de hoje. Agora nós vamos para um momento mais especial. Eu quero que você feche teus olhos, se entregue nesta oração. Que Deus guarde os teus pensamentos. Vamos orar, meus amados. Vamos orar e agradecer a Deus. Feche teus olhos. Sinta a presença do nosso Deus neste momento. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e das terras, Deus de amor, de graça e de misericórdia infinita, nós entramos na Tua santa e bendita presença neste momento, com um coração transbordando de gratidão. Gratidão com a alma rendida ao Teu amor e com o espírito faminto, sedento da Tua presença e da Tua manifestação real em nossas vidas. Ó Deus, que momento glorioso é este onde podemos parar tudo o que estamos fazendo para nos conectar diretamente com o trono da Tua graça através da oração. Nós acabamos de refletir sobre algo profundamente impactante de Romanos 10. Agora nós queremos transformar esta palavra em clamor. Nós queremos que esta verdade, né, saia da nossa mente e desça para o mais profundo do nosso coração. Nosso coração moldado à nossa realidade e transformando a nossa história para sempre. Por isso, meu Deus, eu te peço agora que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que está aqui ouvindo esta oração, onde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Seja no quarto, seja no carro, seja no seu trabalho, seja em um leito de um hospital, seja caminhando na rua, que o Teu poder a envolva completamente, que toda distração seja repreendida agora, e uma atmosfera de milagres e de salvação invada o ambiente onde se encontra. Pai, nós queremos começar esta oração confessando com a nossa boca que o nosso coração crê piamente. Nós confessamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós declaramos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós não servimos a um Deus morto.
nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos ao terceiro dia, demonstrando a tua vitória total sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado e sobre todas as forças das trevas. E porque Ele vive, nós também podemos viver, porque Ele ressuscitou e nós temos a garantia da vida eterna e da vitória diária sobre todas as adversidades desta vida. Ó Senhor, como é maravilhoso saber que a salvação não depende do nosso esforço humano, não depende das nossas próprias justiças, que tantas vezes é falhas e limitada, como trapos de imundície. Meu Pai, muito obrigado, Deus, porque nós não precisamos viver escravizados, tentando alcançar um perdão impossível para sermos aceitos pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu toda a lei em nosso lugar. Obrigado porque a justiça dele nos foi dada gratuitamente através da fé. Nós recebemos essa justiça. Agora nós rejeitamos toda a palavra de acusação, todo sentimento de culpa do nosso peso, do passado, que tenta nos afastar da tua presença. Nós declaramos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente somos livres. Somos livres pelo poder do Teu nome. Agora, meu Pai, eu quero clamar especificamente por aqueles que estão passando por um momento de fraqueza na fé. Por aqueles que sentem que a sua chama espiritual está se apagando. O apóstolo Paulo nos ensinou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso eu te peço que esta oração e a lembrança da tua palavra acendam um fogo santo no nosso coração, no coração desta pessoa agora, que toda dúvida seja dissipada, que todo medo que paralisa caia por terra em nome de Jesus. Que ela seja cheia de uma convicção sobrenatural de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fortalece, Senhor, os joelhos vacilantes. Levanta as mãos cansadas. Sopra o teu vento de avivamento sobre esta vida. E que ela volte a sonhar, volte a acreditar e volte a caminhar com ousadia e autoridade espiritual. Meu Deus, nós também olhamos para o mundo ao nosso redor e o nosso coração se move de compaixão. Assim como o coração de Paulo se movia pelo seu povo, nós olhamos para a nossa família, para os nossos amigos e para os nossos vizinhos e colegas de trabalho e vemos quantas pessoas ainda vivem nas trevas, na ignorância espiritual, e quantas pessoas tentam estabelecer a sua própria justiça, vivendo de aparências ou pressas em religiões vazias que não pode salvar. Por isso, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, levanta o teu povo como teus mensageiros,
Levanta-nos como aqueles que têm os pés formosos para anunciar as boas novas da paz. Nós não queremos reter esta palavra de vida apenas para nós, jamais. Nós queremos ser canais da tua graça. Nós queremos que a nossa boca proclame a tua salvação todos os dias da nossa ousadia. Dai-nos, Senhor, ousadia para falar o teu amor. Dai-nos discernimento para aproveitar as oportunidades e derramar o teu amor em nossos corações, para que possamos pregar, não com arrogância, mas com paciência e ternura de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, também por esse canal e por esse ministério na internet. Que esta plataforma seja uma ferramenta poderosa de evangelização em massa. Que cada vídeo, Senhor, postado, cada mensagem transmitida e cada oração realizada aqui alcance os confins da terra. Que o Senhor abençoe ricamente cada irmão e cada irmã que se inscreveu no canal, que deixou o seu joinha, que compartilha esses vídeos, porque eles entenderam que fazem parte desta grande colheita espiritual. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a vida deles, meu Pai. Que haja prosperidade na casa deles, que haja saúde no corpo deles e que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e os pensamentos deles em Cristo Jesus. Glória a Deus. O Senhor, nós tomamos posse da promessa que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é por isso que nós invocamos o teu nome agora sobre a depressão. Nós dizemos: sai, em nome de Jesus. Sobre a ansiedade, nós ordenamos que haja calmaria sobre a escassez financeira. Nós declaramos a provisão sobrenatural do Deus que é o nosso pastor e que nada nos deixará de faltar. Sobre as enfermidades físicas e emocionais, nós declaramos, pelo toque curador do teu Espírito Santo, restaura os casamentos que estão destruídos. Liberta, Senhor, os filhos que estão presos nos vícios e na criminalidade. Abre as portas de emprego que estão fechadas e traz uma restituição completa de tudo o que o inimigo tentou roubar. Nós louvamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é rico para com todos os que te invocam e que a tua graça é superabundante. Nós te agradecemos, Senhor, por nos ouvir. Nós te agradecemos porque a tua palavra não volta vazia. E nós declaramos que a partir de hoje nós vivemos uma nova estação de milagres, de salvação e de intimidade profunda contigo. Nós entregamos as nossas vidas, o nosso futuro, os nossos planos em tuas mãos, confiantes de que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa-nos, Deus, com a tua misericórdia, mão. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo esta mensagem, Deus.
Entregamos tudo diante de Ti. Protege a nossa noite. Glórias ao Teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. E graças a Deus. Obrigado, meu querido irmão, por estar conosco até aqui neste momento tão maravilhoso. Que a sua noite seja abençoada. Que o seu descanso seja um descanso tranquilo. Descanse a sua mente. Foque no poder de Deus na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a sua noite. E até amanhã no próximo vídeo. E até amanhã na próxima oração. Amém.